Bom dia a todos. Que bom que você acordou mais esta manhã para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nesta manhã, mais uma vez estamos aqui no banquinho da Escola de Cristo para aprendermos como caminharmos rumo à santificação, à consagração, para que estejamos com Cristo e nunca mais nos separarmos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, minha irmã. É Luiz Cláudio. É Luiz Cláudio, desculpa. Bom dia. Bom dia para todos. É uma alegria tê-lo aqui conosco, né? Repartindo pão quentinho vindo do céu. Neste Amém. momento, Luiz Cláudio, nós vamos então orarmos. Nós vamos fazermos 2 orações. Eu vou fazer uma e você faz a outra para darmos início, então, à mensagem, ok? Tá ok, irmão. Então, vamos orar para a gente, então, dar início. Eu vou fazer, então, a primeira. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã Tu nos acordastes. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a essa sala para nós podermos louvarmos e agradecermos o Teu santo nome. Somente Tu, Senhor, é o nosso Deus criador, aquele que nós devemos adorar.
E é com esse coração grato, Senhor, que nós nos colocamos diante do teu trono de graça, para que o Senhor venha ser agora com o nosso mensageiro, que o Senhor venha inspirá-lo através do teu Santo Espírito, a falar somente daquilo que provém de ti. Que nos ajude, Senhor, a crescermos e avançarmos rumo a Canaã celestial. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que já chegaram. Desperta, Senhor, aquelas que ainda não entraram na sala. E abençoe também, ó Pai, aquelas que vão ouvir através do YouTube. Neste momento, nós te pedimos que seja com cada uma aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus e Pai, continuando em tua presença, nós suplicamos mais uma vez uma porção dobrada do teu Santo Espírito, pois sem ti nada conseguimos fazer. Mas que nesta manhã, a tua palavra, ao ser aberta, as mudanças necessárias para nossas vidas sejam aplicadas pelo poder do céu. Dá-nos um bom dia e esteja conosco. Nós rogamos nos méritos de Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Amém. Luiz Cláudio, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo. Irmã, eu não consigo ver a minha imagem aqui, não sei se... Você quer abrir o seu computador? Eu preciso abrir um PowerPoint. Sim. Eu vou pedir a Aurelice para te auxiliar. Ai, a Aurelice saiu. Juninha, deixa eu ver se a Juninha está aqui, porque eu não sou muito expert. Eu não sei se vocês conseguem ver aí Não, ainda não estamos vendo. Então, nem a minha imagem? Nós estamos vendo você. Ah, tá. Então, é porque... Tá, você está tentando entrar pelo notebook. Eu estou pelo notebook. A minha filha que me auxilia com isso. Aí ela agora está dormindo e eu não consigo. Eu preciso... Aurelice, você pode auxiliar o irmão, que você é mais expert nisso aí. Só para poder eu transmitir a tela, no caso aqui, das mudanças. Se as mudanças, elas são necessárias na nossa vida. A gente muitas vezes pensa, né, que precisa fazer algumas mudanças, mas ficamos muitas vezes relutantes, né, como mudar, e isso parece algo meio louco na nossa vida, né? Por isso até eu coloquei aqui, o que é loucura? A gente pensa às vezes, loucura é a pessoa que é insano, não, mas loucura é fazer as mesmas coisas todos os dias esperando um resultado diferente. Porque nós queremos mudar. Imagina, a gente quer fazer uma dieta e a gente tenta uma dieta, mas continua comendo as mesmas coisas. Quer emagrecer e não consegue mudar, não consegue controlar, né, o apetite. E quer fazer inúmeras coisas, mas repetimos sempre os mesmos atos. E assim nós estamos cometendo uma loucura, porque nós queremos mudança, mas não estamos dispostos. E toda a nossa vida ela é formada por escolhas. A cada dia, quando a gente hoje mesmo, quando a gente acabou de acordar, a gente precisou escolher entrar no Zoom, assistir o culto desta manhã, despertar, levantar da cama. São escolhas. E a nossa vida ela é feita, e o livro Mente, Caráter e Personalidade diz que todo o seu futuro será influenciado para o bem ou para o mal, pelo caminho que nós escolhemos agora. Ou seja, a minha escolha de hoje, ela define o que eu quero para o meu futuro. Então, às vezes a gente pensa, amanhã eu resolvo, amanhã eu penso. Não. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então, nós não podemos esperar que as coisas vão sendo mudadas aos poucos, né? Nós precisamos mudá-la agora. E a nossa decisão é agora. A nossa salvação, ela é hoje. Porque o amanhã,
O amanhã é um dia que não existe, sabiam disso? Você come amanhã? Você dorme amanhã? Você pensa amanhã? Não, você pensa hoje, você come hoje, você dorme hoje. Então, o amanhã é um dia que não existe, na verdade. Para nós, o que existe é o hoje. Se nós morrermos hoje, nossa vida terminou. Então, nosso dia, nossa vida, ela é contada para Deus como o hoje, né? O hoje é necessário. E aí, se o nosso hoje não estiver ligado a Deus, talvez a nossa religião seja uma religião superficial. Se eu perguntasse para vocês agora, quem quer mudança? É como se eu perguntasse, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai dizer, né? Eu quero. Agora, a pergunta que nós precisamos responder é, nós queremos mudar? Nós queremos mudar? Não é querer a mudança, é querer mudar. Isso é necessário em nossas vidas, né? Mudar é importante e talvez isso venha nos frustrar, porque querer é diferente do realizar. Querer, eu posso querer mudar muita coisa, mas o realizar, eu preciso de um poder superior que vem do céu. Eu preciso de Deus para que Ele me oriente a essa mudança. E só numa vida de abnegação é que nós conseguimos essas mudanças, porque é necessário mudar, mas com o poder de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, os versos de 1 a 12. Elas nos trazem uma referência muito importante aí que nós precisamos. Se alguém achar que quiser ler aí, pode ficar à vontade. Romanos 6, no capítulo... Bom dia. Bom dia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja distribuído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, esse verso começa dizendo que o que nós vamos dizer? Nós vamos permanecer no pecado? Nós que para o pecado morremos? De maneira nenhuma. Qual é o convite de Deus aqui nesse verso? É que se eu o aceito como meu Senhor e Salvador, eu preciso morrer para o velho homem. É esse o convite de Deus. Então, o convite de Deus é que eu não posso continuar numa vida na prática de pecados, numa vida constante de prática de pecados, e acreditar que o Senhor vai me salvar. É preciso que eu ande em novidade de vida. Então, nós precisamos refletir. O que precisa morrer? Ou quem deve morrer? Aí o slide até está mostrando aí. A vida centrada em mim mesmo.
A vida centrada em mim mesmo. Porque o que é pecado? A Bíblia define pecado dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Mas pecado é colocar o nosso eu, a nossa vontade, no lugar e no centro da nossa vida, ao invés de Deus e da sua vontade. Pecado é nós escolhermos fazer aquilo que nos agrada, ou no momento que nos convém. Então, aquilo que me satisfaz, que me dá alegria, que me dá prazer, eu vou fazer. Aquilo que me entristece e que muitas vezes me frustra, eu não quero fazer. Mas muitas vezes Deus está pedindo para que eu faça coisas que eu não estou com vontade de fazer. Quer ver uma coisa? Nós nos preparamos para uma festa. Nos arrumamos e compramos roupa e tudo vai. E às vezes, para adorar a Deus, nós somos tardios. Demoramos para uma frequência a um culto, para uma devoção pessoal, mas estamos sempre dispostos a fazer aquilo que nos agrada, que nos traz alegria. Mas a vida para Deus, nós precisamos... Tem até um texto que eu estava lendo pela manhã, deixa eu achar aqui, ler para vocês, que está no livro Ciência do Bom Viver, na página 460. Fala até direcionado aos jovens, né? Mas nós somos jovens, se não temos ainda uns 100 anos, acho que todos aqui são jovens. Faça a juventude da palavra de Deus o alimento do espírito e da alma. Torne-se a cruz de Cristo a ciência de toda a educação, o centro de todo o ensino e estudo, seja ela introduzida na experiência diária da vida e prática. Assim, tornará o Salvador, os jovens, o companheiro e amigo de cada dia. Todo o pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Como o apóstolo Paulo, deverão dizer: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, se nós fomos crucificados para este mundo, é necessário que vivamos uma vida do céu, ainda que aqui na terra, mas uma vida do céu. E a cada dia, isso é uma luta muito grande, porque nós irmos contra a nossa natureza, que naturalmente hoje é pecaminosa, é muito difícil. Então, nós precisamos lutar para que possamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser diária na minha vida. E assim nós conseguiremos algumas mudanças reais na nossa vida, né? E quando nós não matamos o eu, isso trata de uma rebelião contra Deus, na qual decidimos ser o governante da nossa própria vida, né? Pecado é dizer não a Deus e sim para si mesmo, para mim mesmo, né? Quando é que eu preciso dizer, ou quando é que eu digo não para Deus? Quando eu escolho fazer aquilo que eu quero e não o que Deus quer. Quando Deus me pede algo e eu não faço. Quando Deus diz para que eu renuncie, para que eu deixe, independente do que seja. Talvez para muitos deixar um alimento é fácil. Talvez para muitos deixar uma roupa é fácil. Mas deixar coisas pequenas, às vezes, podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Diz, Provérbios, se eu não me engano, que as pequenas raposinhas é o mais perigoso que pode existir em nossa vida, não é? As pequenas raposinhas podem estragar toda a nossa comunhão com Deus, pode destruir toda uma plantação. Então, nós precisamos pensar o que é preciso mudar na minha vida. E essa é uma reflexão que deve ser voluntária para cada um de nós, né? E
a cada manhã, ao acordar, eu preciso pensar, o que eu preciso mudar? O que precisa melhorar na minha vida? Para que a gente consiga crescer, né? Todo chamado de Jesus nos conduz à morte, sabiam disso? Quando eu fico frente a frente com Deus, eu só tenho duas opções. Ou eu crucifico a Cristo, ou deixo que Ele me crucifique. Não existe meio termo nessa negociação com Deus. Ou eu crucifico a Cristo na minha vida diária, ou deixo que Ele me crucifique. E isso deve ser muito sério na nossa vida, sabe? Porque existe uma palavrinha de duas letrinhas que são muito pesadas e fortes na nossa vida, chamada o eu. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. O livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, nos diz isso, né? A maior batalha é lutar contra o eu, contra a minha vontade. Como o apóstolo Paulo, nós precisamos diariamente dizer e viver isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso é algo trabalhoso, é difícil. É difícil para mim, diariamente, entregar a direção da minha vida para Deus. Porque nós somos ensinados a viver de uma forma, muitas vezes, diferente. De ocupar um espaço na sociedade, de, às vezes, parecer ser melhor do que outros. Isso é um ensinamento que vem, muitas vezes, doutrinando as pessoas. E aí, quando chegamos, nos deparamos com a cruz, eu preciso me esvaziar. Eu preciso deixar de lado o que eu acho, o que eu penso, para viver o assim, diz o Senhor. Então, é uma entrega, é uma morte diária do eu, não é? Porque o pecado que está sempre, como diz o apóstolo Paulo, sempre diante de mim, e ele acaba vem tentando vencê-lo, né? O bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer está todos os dias diante dos olhos, né? Embora esse pecado ele tenha nascido de parto natural, ninguém aqui pediu para nascer pecador, ninguém. Mas por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E agora todos nós vivemos nessa situação, mas eu não preciso continuar nessa situação de pecado. A cruz do Calvário me deu essa oportunidade, como nós lemos em Romanos. Morremos crucificados com Cristo. E como é que nós vamos continuar numa prática de pecado, numa vida de pecado? É necessário nós fazermos essa entrega diária para que possamos andar diariamente lado a lado com Cristo. E para que isso aconteça, eu preciso todos os dias matar, condenar mortalmente o meu pecado, porque o meu eu, para que ele possa morrer, não é? E essa condenação é um ato da vontade sob o impulso do Espírito Santo. Eu preciso crer, eu preciso entregar a minha luta nas mãos de Deus. Eu preciso confiar e sem reservas dizer, Senhor, toma conta da minha vida. A este ato, né, Deus chamou de crucifixão. Cristo chamou de crucifixão. O livro de Lucas, no capítulo 9, 23, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha que coisa difícil. E essa negação, quando é que tem que ser? Diariamente, continua o verso aqui, ó. Diariamente. E assim eu tomo a cruz e sigo. Qual é a sua cruz? Eu não sei. Eu sei qual é a minha. Qual é a minha luta? Eu sou meio, assim, muitas vezes muito nervoso com as coisas, mas a minha esposa fala que eu sou afoito, as coisas eu gosto de resolver rápido, na hora, por aprender. Eu cresci com isso e eu luto para que eu consiga vencer diariamente
essa correria do dia a dia, o querer resolver muita coisa. Eu tenho aprendido a entregar os meus dias nas mãos de Deus, para que Ele me ajude a controlar, né? Para que Ele me dê paz, me ajude a ser mais tranquilo nas minhas coisas, né? E Deus tem me ajudado. Infelizmente, né, o meu eu não gosta de permanecer morto, né? Ele precisa ser morto diariamente pela palavra de Deus. Diariamente eu preciso matar o meu eu. Diariamente nós precisamos mortalmente matar o nosso eu, para que ele não permaneça. Isso é um ato de, subjugar. Sabe o que é subjugar? É você colocar o seu eu debaixo da sola do seu pé e deixar ele lá. Quando eu quiser sair, você fala, não, eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Se nós passarmos dias assim, nós vamos entender que passar um dia com Deus é nos desviar de tentações, é nos desviar de brigas, é segurar dentro, muitas vezes, da nossa boca, a nossa língua, que é uma espada afiada capaz de tirar a vida, a salvação de alguém. Eu preciso segurar. Conta até uma história de um casal que a mulher chegou e pedindo a um conselheiro uma ajuda, porque todos os dias ela brigava muito com o seu marido, e um dia aquele rapaz entregou para ela uma garrafa com um líquido dentro e disse, olha, você vai levar para casa esse líquido e na hora que o seu marido chegar aqui, começar a falar, você põe esse líquido na boca, mas não pode engolir. Fica com ele na boca e você vai ver o resultado disso. E só tira esse líquido da boca ou engole depois que a discussão que ele começou a acabar. E aí assim ela fez. Chegou em casa, primeiro dia o marido chegou e ela colocou aquele líquido na boca. E ficou ali, o marido falou, depois calmou, parou. No segundo dia ele falou menos, no terceiro menos, no quarto dia, e depois ele perguntou, por que você não fala mais nada? Há um ditado bem certo, quando um não quer, dois não brigam. Aquele líquido não tinha segredo nenhum. O que precisava estar acontecendo naquela casa era que um dos dois erguesse uma bandeira de paz, em silêncio. O silêncio daquela mulher fez com que a briga cessasse. Talvez, na minha casa, eu precise ficar em silêncio. Eu preciso colocar um pouco de... E o líquido era simplesmente água. Talvez eu precise colocar um pouco d'água na minha boca e ficar calado muitas vezes para que eu consiga vencer, não é? Nós precisamos nos arrependermos dos nossos atos, crucificar o nosso eu, porque essa é uma porta de entrada para o nosso relacionamento de fé com Deus, né? A crucifixão do eu é necessário. É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, nós somos transformados. Patriarcas e Profeta, no capítulo 91, né? Página 91, perdão. Patriarcas e Profeta, né? É uma lei do Espírito Santo, contemplar. E aí eu pergunto, o que é que você e eu estamos contemplando? Porque a contemplação, ela forma pensamentos. Os pensamentos, eles formam sentimentos. Os sentimentos formam ações. E as ações formam um hábito. Só que um hábito, ele forma um caráter. Às vezes você passa, imagina, você passa na rua e contempla uma roupa, um carro, um calçado. E quando você contempla aquilo, você começa a pensar, eu podia ter aquele carro, eu podia ter aquele calçado. E agora você vai gerar sentimentos. Não, eu preciso trabalhar para que eu consiga esse carro, eu tenho que ter tanto em dinheiro, para que eu consiga esse sapato, eu preciso trabalhar mais tantas horas.
E agora você vai trabalhar, são as ações. E essas ações vão trazer a você aquela satisfação. Você agora tem aquele sapato, aquele carro, só que o mundo consumista, ele nos ensina que agora que você tem, você precisa ter outro. E aí isso vai se tornar um hábito. E que tipo de caráter nós pensamos que estamos formando? Então agora, se nós refletirmos e mudarmos, se a nossa contemplação for coisas do céu, for a eternidade, for o Criador, for a cruz do Calvário, a irmã White diz que nós deveremos meditar diariamente pelo menos 1 hora no sacrifício de Jesus. Pelo menos por 1 hora, todos os dias. Imagine agora, se eu contemplo o céu, se eu penso nas coisas do céu, meu sentimento vai ser o céu. Minhas ações serão ações do céu. Meus hábitos serão hábitos costumeiros do céu. E isso vai formar um caráter. E olha o que nos diz o livro Parábolas de Jesus, no capítulo 3, na página 29, no segundo parágrafo. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então Cristo virá para reclamá-los como seus. O que Jesus está esperando? O seu caráter ser refletido em sua igreja. O que Jesus está esperando? O seu caráter ser refletido em mim. O caráter de Cristo ser refletido em você, irmão. Em você, minha irmã. É isso que Cristo está esperando. Porque se nós refletirmos o caráter de Cristo, então ele virá e vai reclamar-nos como seus. É o que Deus está esperando para vir buscar a cada um de nós, né? Mateus 6,33, para nós encerrarmos a mensagem desta manhã. Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas eu pergunto para você, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Talvez alguém possa me responder que é acordar às 5 da manhã para participar de uma sala de Zoom. Mas não é apenas isso, meu irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a Deus em todas, eu digo todas as coisas que nós tivermos que fazer. O que você vai comer? Busque a Deus para saber se é o certo. O que você vai vestir? Busque a Deus para saber se é o certo. O que você vai negociar? Busque a Deus para saber se é o certo. O que você vai cozinhar para a sua família? Busque a Deus para saber se é o certo. Que tipo de adoração você vai oferecer a Deus? Busque a Deus para saber se é o certo. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é buscar a justiça de Deus. Não é apenas você acordar cedo. É a todo momento buscar a Deus. Pense no céu. Pense no que Jesus fez por você. Jesus deixou tudo no céu, unicamente por nos amar. E eu gostaria de encerrar com esta imagem. O que reflete esta imagem para você? Quando eu vejo essa imagem, eu me lembro de Pedro caminhando sobre as águas, quando Jesus vem ao encontro deles no barco.
E eles pensam ser um fantasma e, de repente, Jesus diz para eles, não temas, sou eu. E Pedro, naquela ânsia, ele diz, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas. Enquanto Pedro olha para Jesus, Pedro caminha sobre as águas. Quando Pedro desvia por um minuto o olhar de Jesus, a Bíblia não diz que ele olhou para trás, a Bíblia não diz que ele olha para si mesmo, mas a Bíblia retrata que Pedro começa a afundar. Nesse momento, Pedro faz a menor oração que a Bíblia mostra. Senhor, salva-me. E a que distância estava Jesus para salvar Pedro? A distância de um braço. Queridos, é essa distância que o Senhor está de mim e de você hoje. A distância de um braço. Se eu estender a minha mão, dizendo, Senhor, salva-me, o Senhor estará pronto, com a sua mão estendida, a segurar a minha e salvar. Mas isso só acontece quando eu aprender a negar o meu eu. Quando eu entender que a minha vida não pode continuar sendo a mesma, que todos os dias eu preciso cobrar de mim se estou realmente fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, reduzo o meu eu, esmurro o meu eu e o reduzo à escravidão. Eu preciso fazer isso com a minha vida para agradar as reivindicações do céu. Se é o nosso desejo viver uma vida, uma eternidade com o Senhor, como diz a música do Arauto do Rei, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Que nós possamos nesta manhã sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Que Deus seja louvado, né, por esta mensagem. Nós vamos encerrar, então, esse bloco, né, com 2 orações, e a terceira oração cantada. Irmã Luiz Cláudio, só pode terminar esse bloco com oração? Quem mais poderia orar? Deixa eu ver aqui. Irmã Francisca, a senhora gostaria de orar? Sim. Então a primeira oração vai ser do Luiz Cláudio. Logo em seguida, irmã, a senhora pode, então, orar. E a terceira mensagem, né, cantada, oração cantada, vai ser com a Jeane. Pode orar, então, irmão Luiz. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós invocamos o teu nome para suplicar do céu poder para vencer o nosso eu, as nossas vontades. É necessário, ó Deus, formarmos um caráter semelhante ao teu. A cada dia, o Senhor está aguardando que o teu povo reflita o seu caráter. Que a nossa vida seja uma vida, um reflexo da tua vida. Que as pessoas, ao nos verem, possam ver Jesus em nós. Mas é bem verdade que muitas vezes nós temos um caráter deficiente e o nosso testemunho talvez ainda não seja o que o Senhor está esperando. Então, nesta manhã, eu quero suplicar ao Senhor perdão por minhas falhas de caráter. Talvez muitos aqui queiram também fazer o mesmo e dizer, Senhor, perdoa-me, pois eu preciso melhorar, eu preciso de mudança. E eu não apenas preciso de mudança, eu quero realmente mudar. Porque o Senhor, como lemos, o Senhor aguarda com fremente desejo
o seu caráter ser espelhado em nós, para vir reivindicar-nos como teus. Então, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a viver o assim diz o Senhor. Não assim diz o pastor, não assim diz o ancião, não assim diz o irmão, mas o assim diz o Senhor. Porque para isso o Senhor nos chamou, para fazermos a tua vontade, para vivermos o teu querer. E é este povo que o Senhor virá buscar. Homens que não se compram, não se vendem. Homens que são fiéis como a bússola é fiel ao polo. Pessoas que estão dispostas a renunciar o eu para fazer a vontade do Criador do universo. Vivemos dias difíceis e as coisas irão piorarem muito. Mas cada um de nós precisa ter a certeza de para onde está indo. Que todos nós tenhamos a certeza de estarmos indo para o céu. Esse é o meu desejo, é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai de amor, aqui estamos, ó Deus, nesta manhã, para dizer ao Senhor que nós o amamos e precisamos da tua ajuda. Querido Pai, nós aprendemos hoje, Senhor, que devemos deixar o nosso eu, mas de nós mesmos não somos capazes de fazer isso, porque somos muito pecadores e necessitamos, ó Deus, do teu poder, do teu Espírito Santo, que opera em nós o teu querer, que coloca em nós o teu caráter. Senhor, eu preciso que o Senhor muda o meu caráter, igual o caráter de Cristo. Eu preciso, Senhor, meu Deus, que o Senhor me ajude a andar como Jesus andou. Eu preciso de falar como o Senhor falou. Eu preciso, Pai querido, do Senhor. Eu preciso fazer escolhas na minha vida, mas eu não posso fazer de mim mesmo. Eu preciso, Senhor Deus, que o Senhor ajude a cada um de nós nesta sala a consagrar nossas vidas. Precisamos, ó Deus, de deixar o nosso eu, de esmagar o nosso eu, e precisamos do sangue de Jesus para fazer isso por nós. Me ajuda, meu Pai, a fazer boas escolhas. Me ajuda, Senhor, a decidir a cada dia estar na sala. Me ajuda, Senhor, a cada dia estar na tua presença. Esmaga, Senhor, meu Deus, o meu eu. E dá-me, Senhor, meu Deus, o teu poder para vencer, meu Deus, a cada dia. Me dê humildade, me dê mansidão. Nos dê, ó Pai, vontade de estar na tua presença, de estar ali quando o Senhor voltar nas mansões celestiais, viver com o Senhor, ver a tua face, andar de mão dadas com o Senhor. Por favor, Senhor, muda o nosso caráter. Eu lhe peço por todos nós que o Senhor nos ajude e nos fortalece a nossa fé, nossa confiança em Ti,
que possamos cada dia, Senhor, ouvir a Tua voz, dizer, este é o caminho, andai por ele. Fique conosco agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Cristo. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Deus. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Cristo. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Deus. Contemple a cruz de Cristo, mesmo que custe tua dor aqui. Teu sacrifício comparado à eternidade parecerá pequeno diante do Senhor. Contemple o amor na cruz descrito, sendo fiel àquele que sofreu. Jesus é a fonte de toda alegria, é o único que pode mudar teu coração. Oh, meu Senhor, em ti depomos nossa fé. Oh, meu Jesus, nos torne vencedores para enfrentar a vergonha e a dor que levastes em teus ombros. Contemple a luz na cruz de Cristo, para que ao mundo possas refletir. E o sacrifício que a nós foi demonstrado será muito valioso para quem quiser vencer. Contemple a cruz, aceite a cruz de Cristo. Amém. 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 Que Deus seja louvado. Que nós possamos, nessa manhã, contemplar a cruz de Cristo. Este é o momento, então, que nós vamos, então, fazermos aqui as nossas considerações. Neste momento, então, você pode abrir seu microfone e dizer o que o Espírito Santo falou ao seu coração, ou se você deseja compartilhar um texto bíblico, pode levantar a sua mãozinha. Estou vendo que todos estão aí a pensar, né? Enquanto vocês estão a pensar, né? Assim como eu tenho visto aqui que o Senhor tem nos dado alertas aqui diariamente, né? Para que nós avancemos. Avançar. Tem um texto, né? Em 1 Tessalonicenses 4:1, que fala assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus,
que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Olha, queridos, olha o que a Bíblia está falando. Andai, para que possais progredir cada vez mais. Todos os dias nós precisamos de dar um passo no degrau da escada da nossa vida. Se hoje eu identifiquei algo que eu preciso melhorar, então que eu continue a subir. Vamos subir. Nós não podemos parar. Todos os dias nós devemos dar um passo. Essa é a recomendação de Cristo. Esse é o processo, né, da santificação. A santificação é um processo diário. É todos os dias nós avançarmos para a cruz de Cristo. Jeane, bom dia, querida. Abra seu microfone. Bom dia a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui na sala. Louvado e engrandecido seja Deus pela mensagem. Eu queria dar só uma participação, porque eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, e quando ele passou a mensagem, eu lembrei desse episódio. E quem sabe Deus queira falar o coração de alguém. Ele falou assim, que muitas vezes, não lembro bem o que ele falou, mas ele falou mais ou menos assim, que muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. E Deus, por isso que tem a questão do crucificar o eu, né? De nós não fazermos a nossa vontade. Porque estamos aqui na sala, estudamos a Bíblia, irmos à igreja, tudo parece tão bom, né? Mas muitas vezes a gente não quer mesmo esse bom. Nós não somos tão bons assim como a gente às vezes pensa que é. Então, eu tenho algumas limitações, algumas dificuldades. Eu sou mais assim, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de estar em foco. E uma vez eu participo de um grupo de WhatsApp e meu celular tem uma janelinha que eu nem entro no WhatsApp, mas eu consigo ver as mensagens. E aí eu vi que uma irmã em um grupo estava precisando de um pregador. E aí eu pensei, eu nem vou entrar no grupo para eu não ter que me dispor para pregar, né? E ela é da minha mesma cidade, porque ela tinha que viajar, estava precisando de um pregador. Quando passam os instantes, uma amiga manda uma mensagem para mim, Jane, a Ana está precisando de um pregador. Você conhece alguém? Aí eu disse, tá, vou procurar. Quer dizer, eu não me incluí, né? Aí passa um pedaço, ela diz, Jane, você pode falar com a Irani? Todos conhecem aqui a Irani. Para ela pregar no lugar da Ana, eu digo, posso. Aí quando passa um pedaço, ela disse, Jane, nós não estamos conseguindo encontrar uma pessoa, nem a Irani, tu pode pregar? Eu digo, Senhor, eu já não entrei no grupo para eu não me incluir, e aí ela vem me procurar, né? Aí eu não, lógico que eu não disse não, aí eu disse, tá, vou. Aí eu comecei a orar, peguei um papel, um caderno, só que aí na sexta-feira era para o sábado, a sexta-feira a Irani me liga, conversando, e aí ela disse assim, aí eu disse, Irani, a Ana estava atrás de uma pregadora para pregar sábado, tentou falar contigo, não conseguiu falar contigo. Aí a Irani é o meu inverso, eis-me aqui, levantou já a mão, né? Eis-me aqui. Aí eu disse, pois é, eu aceitei, mas era você a pregadora. Ela disse, não, você já começou? Eu disse, não, eu tentando me esconder, né? Aí, em resumo, a Irene aceitou, eu disse, Irene, eu te levo para pregar. E aí, quando chegou no sábado, nós fomos. E aí nós procuramos a igreja, nos atrasamos um pouquinho, mas assim que a gente entrou na igreja, já era no final. Nós não sabemos o que aconteceu, o culto se adiantou, e aí só deu tempo de eu sentar lá atrás nas cadeiras, né, nos bancos, e a Irene foi lá para frente porque ela que ia pregar. Mas ela foi lá para frente só para ouvir a oração final e pronto.
mas eu não sabia o que estava acontecendo. Depois foi que ela me contou que já tinha finalizado. Só que enquanto eu estava lá atrás sentada, houve uma música final e depois a oração final. Aí a música dizia assim, muitos conhecem essa música, e na hora eu entendi Deus falando comigo, foi como se fosse a pregação para mim. A música dizia assim, quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Volta para o mundo e tudo que o contém, mas volta triste como ninguém. Enfim, aí quando nós saímos, nós entramos no carro, a Irene disse, não sei o que aconteceu. Nós fizemos tudo certinho, procuramos, chegamos aqui, mas adiantaram. Aí ela pegou e disse assim, mas eu quero confessar uma coisa, eu orei muito pedindo a Deus a mensagem desta manhã, e Deus não me deu. Eu entendi que eu talvez não fosse pregar, mas mesmo assim, pela fé, eu vim. Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, eu entendi Deus dizendo assim, eu te chamei para pregar, e você não veio. E aí ele mudou tudo, porque ele queria que eu ouvisse aquela música. Então, desde esse dia, mesmo que o meu temperamento não seja voltado, seja como Jonas, como Moisés, eu entendi que Deus disse assim, se tu não ouvir a minha voz, se tu não me obedecer, para onde é que tu vai? É perigoso dizer não. E depois de uns dias, eu li no livro Parábolas de Jesus, que não está aqui no momento, não poderia ler, a irmã White dizendo assim, que é perigoso a gente desobedecer a Deus, é perigoso a gente dizer não para Deus. Então, desde aí, pela graça e poder de Deus, não de mim mesmo, eu me sinto agora impelida. Quando alguém me chama para pregar, eu vou. Eu vou, mas eu não reclamo mais, eu não murmuro mais, eu não fico dizendo, eu não vou, eu não tenho. É como se Deus estivesse dizendo assim também. Porque você quer méritos, não é você que vai pregar, sou eu. Então, o que eu quero dizer, como o irmão falou, o que é o crucificar o eu? É a gente não fazer a nossa própria vontade. A gente está no comodismo, é muito bom ouvir as mensagens, mas na hora que Deus chama para o trabalho, aí às vezes a gente diz não. Então, é muito perigoso a gente dizer não, a gente, como ela diz, a gente diz, eis-me aqui, todo mundo levanta a mão. Eu quero ir para o céu, mas na hora do trabalho em si, nós não estamos dispostos. Então, pela graça de Deus, eu peço a Deus que me fortaleça, nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e a gente nunca, nunca, pela graça de Deus, a gente venha dizer não para Jesus. Amém. Amém, Jeane. Que testemunho, né? Que Deus trouxe aqui para nós essa manhã, né? Deus está nos chamando a todo momento para fazer diversas coisas, né? E muitas das vezes estamos ocupados, estamos indo para o casamento, estamos casando, estamos cuidando dos filhos, dos netos, e sempre, às vezes, estamos dando desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chama, né? Nós precisamos de mudar, de avançar. Essa é a ordem de Deus. Não estou vendo mais nenhuma mãozinha aqui levantada, né? Então, hoje é o dia da preparação. Nós vamos, então, encerrarmos, né? Ontem nós fizemos a oração unida e foi uma bênção, né? Deixa eu ver se a Cesiane ainda está aqui. A Cesiane já saiu. Senão eu ia convidá-la novamente, né? Para a gente fazer. Margarete, você está com seu microfone aberto, deseja falar, querida? Ela fechou novamente, deve ter sido aqui um acidente, né, ao abrir. Então, nós, na semana que vem, talvez vamos nos programar, né, para novamente fazermos a oração unida, mas hoje, né, nós vamos, então, encerrar, né, esse momento. Cida, você deseja falar?
Bom dia, irmãos. É só Bom dia. uma questão aqui que me chamou muita atenção. Foi uma das coisas que a irmã falou aí agora. Está me ouvindo? Estamos sim, Cida. Então, eu estava lendo aqui na meditação A Nossa Esperança, e que diz o seguinte, aquela parte lá de Ezequiel, que tem uma parte aqui que fala o seguinte: Ezequiel, ouvindo a pergunta, filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? Com fé, ele respondeu, Senhor Deus, tu sabes. Então, aquela parte ali do Vale dos Ossos Secos, a irmã ainda estava falando aí, né, que quando Deus manda, que nós não devemos falar não. Agora, eu fiquei imaginando nessa questão de Ezequiel. Já pensou se Ezequiel tivesse fugido como Jonas? Porque essa passagem do Vale dos Ossos Secos me chama muito atenção, e é interessante a atuação de Deus, passo a passo ali, né? Primeiro juntando aqueles ossos, depois fez todo aquele processo todo, mas a meditação fala que faltava uma coisa, o Espírito Santo de Deus, naqueles ossos. Então, na hora que o irmão pregou, ele falando a questão do eu, né? É uma luta muito grande, igual a irmã falou aí também, que nós temos que pegar o eu e colocar debaixo dos nossos pés, porque tem hora que eu falo assim, eu levanto, tem algo, muita coisa que eu preciso de deixar, mas tem hora que deixa eu sair daqui, o cachorro está querendo dar tapando a porta, mas tem hora que eu falo assim, não, eu levantei, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Aí a irmã falando, né, a respeito disso, eu disse, meu Deus, não é eu que vou, é Cristo que vai fazer em mim, porque é coisa que tem hora que eu não consigo, né? Hoje eu pude ver que realmente eu não consigo, né? Então foi assim, a minha consideração é essa, e eu gostei dessa questão da irmã falar, nós precisamos pegar o eu e botar debaixo da sola do pé, né? Então que Deus possa assim nos abençoar, né? E crer nesse Deus que fez, né, aquele prodígio ali com Ezequiel naquele vale dos ossos secos. Essa é a minha consideração. Sou muito grato ao Espírito ter me ajudado numa simples palavra, colocar o eu debaixo dos meus pés, né? Com a ajuda de Deus, com certeza eu vou conseguir deixar coisas que eu preciso deixar, né? Que eu sei que não agrada a Deus, mas é uma força tão grande, igual o irmão falou, né? O irmão que pregou, ele falando que ele é mais agitado do que a esposa. Não, quando ele falou isso, eu me vi, né? Porque eu sou totalmente ao contrário do meu esposo. Ele é tranquilo, relaxa. Meu Deus, aquilo chega a me dar um nervoso. Então, é isso que eu preciso também. Eu preciso pedir a Deus para me dar paz, porque eu sou muito agitada, né? Então, essa é a minha consideração, e que vocês orem por mim, né? Para que Deus me ajude. Por Amém? isso que Deus me presenteou com esse esposo, irmã. Amém. Pois é, irmã. Amém. E essa é a minha consideração. Obrigada, Cida, pela sua participação. Nós temos agora, então, a irmã Naudília. Irmã Naudília, a senhora está com a mão levantada. Pode abrir o microfone. Bom dia. Bom dia, irmã Naudília. Então, cada dia nós temos que realmente esse nosso eu, ele é terrível, né? Ele é terrível. E, ao mesmo tempo, a gente pensa que ele é tão forte e, ao mesmo tempo, uma coisinha de nada, às vezes, nós caímos, né? Ficamos acabrunhados, aí o eu fica murchinho, né? E, ao mesmo tempo, ele está alto, está olhos altivos, quer isso, quer aquilo outro. Nós somos tão dependentes de Deus, né? Nós devíamos ser diferentes, né?
Não sei se vocês já notaram que eu sou um pouco política, né? Eu gosto de política, eu gosto, assim, de olhar as coisas. E, assim, eu tenho uma visão um pouco ampla, sabe? Que minha família é muito política, sabe? Tal. E realmente eu estou abatidíssima, eu estou muito triste, sabe? Que o meu eu foi bem, assim, massacrado nessa política, né? Então, mas que Deus possa nos abençoar, nos dar a certeza de que Ele está no comando de tudo, eu creio nisso. Que Deus possa nos abençoar e cada dia o nosso eu possa morrer. Eu não posso me esquecer da Yolanda Innocent, ela é ex-vocalista do Michael Jackson, não sei se vocês se lembram, eu já falei isso aqui algumas vezes, e vou repetir. Eu dei a ela, lá em Uberaba, né, nós fomos lá fazer o Prisma 2000, não sei se vocês se lembram disso. Nós ficamos ali, acho, uns 40 dias, eu era a diretora espiritual da turma, né? E ali, então, eu toda se ali vestida, né? Falei assim, oi, Yolanda, oi, irmã, por favor, dá o seu autógrafo para mim. Aí ela pegou e foi lá. Querida irmã Naldília, que Jesus cresça e que eu desapareça. E não assinou o nome dela. Aí eu disse, oi, irmã, a senhora não assinou seu nome. Irmã, a senhora nem leu o que eu escrevi para a senhora. Que Jesus cresça em nossas vidas, irmã, e eu desapareça, e eu morra. Aí aqui, sabe, me deixou assim, sabe, nó, mas assim, foi um tapa no meu rosto, assim, bem, bem forte. E mesmo assim, a gente continua, sabe, o nosso eu indo na frente. Eu faço, eu vou, eu sei, tudo eu. Que realmente o nosso eu possa morrer, ser exterminado do nosso ser. E que Jesus possa crescer em nós, cada dia. Essas são as minhas considerações. E eu amo muito vocês. Obrigada, irmã Naudília. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 7 ao 10, fala o seguinte: porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva. Isto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vós suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais. Essa é a vontade de Deus, que a gente avance. Amém. Que Amém. nós avancemos em direção à santificação. Irmão Éden, o senhor gostaria... Irmão Luiz, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Para encerrarmos, então, aqui este momento. Oi, irmã, eu só gostaria de agradecer, né, que todos tenham captado a mensagem de Deus, né, não minha, né, porque quem somos nós para fazer ou falar alguma coisa? E realmente só agradecimento, né, porque fico feliz em poder ter participado, não sabia para que grupo eu iria falar, mas que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e cada um vai pegar alguma coisa da mensagem que foi importante para a sua vida, né? O importante é nós entendermos, né, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo ali no ICEBS, né? Quando eu fui ali com a Juliana, né? Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E que nós possamos, mais uma vez, né? Porque outros momentos a gente possa convidá-lo e você estar aqui conosco, né? Que Deus te abençoe aí, você, a Ciele, a sua filhinha, né? E todo o seu ministério aí no Rio de Janeiro, né? Que Deus seja contigo. Irmã Uda, a senhora está com o microfone aberto, gostaria de falar alguma coisa?
O que chamou assim, muita atenção na pregação, quando o irmão falou assim, quando Jesus estava no mar, aí Pedro falou assim, Senhor, eu posso andar pelas águas, né? Jesus falou assim, pode, Pedro. Aí, nesse momento, Pedro tinha que estar constantemente, né, olhando para Jesus, olhando. O que que eu percebo disso? Que quando a gente deixa infiltrar na nossa mente todas as coisas desse mundo, nós vai afastando de Jesus sem perceber, né? E a gente deve sempre olhar firmemente para nosso Senhor Jesus, porque se nós deixar as coisas desse mundo nos atrapalhar, nós vamos perder de vista, né, nosso Senhor Jesus, e nós não podemos, irmãos, em momento nenhum, desviar o nosso olhar do nosso Deus. Nenhum momento. Que Pedro, um momento que ele desviou, ele começou a se afundar. Assim somos nós. Não devemos nos desviar do olhar de Deus, porque Ele é a nossa vida, a nossa âncora, é nosso tudo, tudo. Nós não podemos, em momento nenhum, desviar o nosso olhar de Deus. Não podemos. Porque se nós fizermos, irmão, isso, nós estamos perdidos. As coisas desse mundo só oferecem só maldições, doenças, coisas terríveis. Então, nós devemos estar unidos em Deus e olhando para Ele e não desviar em momento nenhum. É isso que é assim a minha reflexão, né? Que eu vi nessa pregação e gostei muito. Muito demais, irmã Heloísa. Obrigada, irmã Uda, pela sua participação, pela sua contribuição. Irmã Cida, você ainda continua com a mãozinha levantada? Gostaria de falar mais alguma coisa? É justamente sobre o que a irmã falou aí agora, que eu tinha esquecido, a gente vai ouvindo, né? Então, muitas coisas que a gente vai tentando guardar para depois comentar. Essa parte também me chamou muita atenção, quando ele falou que Jesus estava à distância de um braço para salvar ele, né? Quer dizer, ele tirou os olhos, né, de Jesus e começou a afundar. E o braço, e aí eu fiquei imaginando no momento que o irmão falou essa parte aí, inclusive eu liguei, né, e entrei na sala, eu estava deitada. Aí quando ele virou e falou, é questão de decisão, ou você decide para você, ou você decide levantar e entrar na sala, ou você decide ficar deitado. Eu dei um pulo da cama e quando foi justamente quando ele falou, Jesus está, né, a um braço, a distância de um braço para te salvar. Então, eu achei muito interessante isso, que eu levantei da cama e falei, meu Deus, a minha preocupação é porque tem coisas que eu falo, não, eu preciso de deixar isso. Aí eu começo o dia naquela disposição, não, eu vou conseguir. Mas aí chega na hora, naquilo que eu falei que eu precisava de resistir, eu não consegui. Aí me bate uma tristeza, uma angústia. Aí a minha pergunta é, o que fazer? Eu falei assim, meu Deus, se Jesus volta no momento que eu não consegui, né? Às vezes são coisas, são justamente o que ele falou, as raposinhas, né? Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho com essas raposinhas. E muitas vezes elas conseguem como disse, né? Elas vencem. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos orassem, né? Mas o que eu faço, porque no momento me dá aquela angústia, me dá uma tristeza. Oh, meu Deus, não consegui. Pequei contra o Senhor, né? Então, essa é a minha consideração. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, de eu ter em mente essa distância de um braço para Ele me salvar. E hoje, de manhã, né, pela manhã, nesse momento que nós estamos aqui, eu senti que Ele não está longe de mim, né? Que Ele vai me ajudar a vencer, porque eu preciso vencer, porque eu tenho certeza que isso desagrada a Ele, entristece Ele. Essa é a minha consideração.
vocês orem para que Deus me ajude a vencer essas raposinhas, que na realidade elas não são raposinhas, é só o nome, porque tem hora que elas são terríveis. Essa é a minha consideração. Obrigada, Amém? irmã Cida. Obrigada, irmã Cida. Jesus te ama e o céu te espera. Vamos avançar, Amém. então, gente. Rumo aí à santificação. Vamos avançar. Essa é a orientação de Deus para o seu povo hoje. Você não entrou aqui na sala hoje por acaso. Cristo está dizendo ao seu coração, avance. O irmão trouxe como título da mensagem hoje, mudança. Toda mudança nos leva a avançar em direção à cruz, em direção àquele que não falha, que não erra e que sempre vai também nos ajudar a tomar as decisões corretas. E com esse espírito de que nós devemos mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, caminharmos, avançarmos em direção a Canaã Celestial, é que nós vamos encerrar, então, agora esse momento com mais uma oração e depois teremos o nosso hino. Irmã Terezinha, a senhora pode terminar esse momento com a oração? Posso, sim. Obrigada, irmã Terezinha. Vamos orar, então. Nessa mensagem, eu só queria, hoje, que vai me fazer refletir durante todo o dia, né, que me fez pensar, que tocou muito em mim. Tudo que ele falou tocou muito, mas o que me tocou mais, me fez refletir, foi quando ele falou, né, que das pequenas raposinhas, né, que destrói um olival. Então, muitas vezes a gente se preocupa com os grandes pecados, mas as pequenas coisas, né, as pequenas coisinhas, né, que nos levam a afastar de Deus. Então, me fez muito a refletir. Eu quero orar neste momento para Deus nos abençoar, que nós possamos estar refletindo essa mensagem muito profunda que foi hoje, para que nós possamos, né, vigiar a cada instante das pequenas coisas, né? Que são as pequenas coisinhas, os pequenos deslizes que muitas vezes nos levam a distanciar de Deus, a distanciar de Jesus. Vamos orar, então? Vamos ajoelhar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, exaltado e glorificado é o teu santo e eterno nome. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque cada manhã nesta sala nós sentimos o Senhor falar aos nossos corações, às nossas mentes, nos exortando, nos aconselhando, nos orientando, e acima de tudo nós sentimos o teu poder, a tua força, Pai, a tua graça atuando em nós, nos dando o desejo ardente, Pai, de cada dia andarmos com o Senhor e caminhar na tua presença. Muito obrigada pela mensagem que o Senhor enviou para nós hoje. Obrigada, Pai, pelo teu servo que o Senhor escolheu nesta manhã para trazer essa mensagem. Quero colocar em tuas mãos o nosso irmão Luiz Cláudio. Clamo, Senhor, pela vida dele, pelo ministério dele, pela família dele. O Senhor sabe quais são as necessidades dele. Derrama as tuas bênçãos, derrama sobre ele o teu Santo Espírito. Ó Pai, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um dessa sala, aqueles que já saíram, que não puderam ficar até o fim, mas eu rogo, Senhor, derrama sobre cada um de nós o teu Santo Espírito, nos batiza e dai-nos hoje um dia na tua presença. É o que eu te peço, Pai, já agradecida, em nome de Jesus. Amém. Desejo amá-lo mais.
Amém, que Deus seja louvado. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da manhã. Um abraço a todos e um feliz sábado. Até amanhã, pessoal. Bom dia, Feliz dia da sábado. preparação. Deus abençoe. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Bom Eu amo dia, você. até amanhã. Eu Um amo feliz todos vocês sábado. também. Amém.